1 Samuel capítulo 2. Nós começamos no ano passado a fazer um panorama de toda a Bíblia e temos descoberto algumas riquezas imensas no Antigo Testamento. A verdade é, irmãos, que aquilo que nós vamos tratar hoje é algo que nós vemos acontecer até os nossos tempos no mundo. E é algo que traz para o coração de muitas pessoas escândalo, fraqueza na fé, tristeza, frieza e outras coisas tais que nós queremos ver como Deus trata com elas. O assunto que nós vamos tratar, pelo menos inicialmente no estudo hoje, é um assunto difícil, não resta dúvida, mas também é um assunto importante, porque eu tenho certeza que talvez todos nós possamos nos relacionar com ele de uma ou outra forma, com algo que vimos ou que ouvimos acontecer. Que é o quê? Pessoas religiosas, de quem nós esperávamos orientação, exemplo, conduta coerente, que em vez disso se tornam pedras de tropeço para as pessoas. Surpreendente que seja, isso acontece até nos tempos da Bíblia. Nós somos apresentados aos filhos do sumo sacerdote Eli. Chamavam-se Hofni e Finéias. E a Bíblia nos diz que as suas práticas eram imorais, corruptas e aos olhos de Deus repugnantes e inadmissíveis. Capítulo 2, verso 12 de 1 Samuel, nos fala que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Você conhece essa expressão do Antigo Testamento? O que ela significa? É uma pessoa perversa. Quando uma pessoa no tempo hebraico era pobre, muito pobre, eles falavam que era o filho da pobreza. E quando alguém era muito doente, eles falavam que era um filho da doença. E quando alguém era muito perverso, era chamado de filho de Belial. Então veja como começa, capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Qual era o trabalho deles? O trabalho deles, primário, era ministrar as ofertas do templo do Antigo Testamento. Aquele tabernáculo que Moisés levantou no deserto com as ofertas do povo, onde eram oferecidos todos os dias o sangue de muitos animais em lugar dos pecados do povo, além de ofertas de gratidão, ofertas específicas nos dias das festas. Esta era a primeira função deles. A segunda função deles era resolver impasses entre as pessoas. Suponhamos que eu e a Michelle tivéssemos uma diferença. E essa diferença teria de ser trazida ao sacerdote para que ele desse o apontamento do que deveria ser feito. A terceira e última função deles era ensinar ao povo a lei do Senhor. Agora então nós temos que enxergar o que estava acontecendo. Eram pessoas numa posição importante aos olhos de todo o povo, mas a Bíblia diz que eles eram homens perversos, filhos de Belial. Deixa eu te assegurar de uma coisa enquanto eu estou nesse texto: a sua fé não é a fé dos seus filhos. Deus não tem netos, Deus somente tem filhos. Ninguém vai entrar no céu de carona na fé de outro. Mesmo filhos de Eli, descendentes de Arão, eram filhos de Belial, eram pessoas perversas. E nos diz mais a Bíblia, ainda no verso 12, eles não se importavam com o Senhor. É interessante a mente humana, não é? Porque se eu digo para alguém assim: Cristo morreu na cruz por você, a não ser que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração daquela pessoa, essa frase para ela significa muito pouco. Mas se eu levantar um assunto polêmico, curioso, um misticismo, uma superstição, se eu falar Cristo morreu na cruz, o rosto dela fica o mesmo. Mas se eu perguntar assim: Adão tinha umbigo? Ela entra na conversa. Existe um apreço dentro de nós
pela superstição, pelo místico. E existe dentro de nós um menosprezo pelas coisas grandes de Deus. Quem nos livra disso, irmãos? O Espírito Santo. Os filhos de Eli estavam cercados por todos os lados, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia, pelo aquilo que eles viam acontecer o tempo todo. Eles estavam cercados de plenas condições de serem pessoas de fé verdadeira, forte. Mas a Bíblia nos diz que eles não se importavam com o Senhor. O costume daqueles sacerdotes, verso 13, com o povo, era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. É interessante esse texto, eu achei curioso isso na Bíblia. E tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Então o texto está nos dizendo, eu não vou me continuar a leitura, mas você pode depois, que eles estavam roubando das ofertas. A carne que deveria ser queimada, eles estavam pegando para si. Você se lembra, porque você conhece muito bem a Bíblia, que Deus tinha mandado que uma parte do sacrifício fosse separada para o sacerdote. Então eles não estavam roubando por fome. Eles estavam roubando por interesse, por lucro. Eles estavam roubando por vaidade e, acima de tudo, eles estavam roubando simplesmente porque eles podiam. Existe algo dentro do ser humano, minha gente, que a Bíblia chama de natureza caída, que é muito perverso, que faz o mal só por ter a oportunidade de fazê-lo. Triste cena. Quem eram os líderes religiosos que deveriam levar o povo à fé? Eram pessoas frias. Homens que estavam buscando somente suas próprias vantagens, frios quanto a Deus, frios quanto ao culto. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas é importante mencionar apenas por menção, uma vez que o tempo não nos permite aprofundar nisso, que isso que eles estavam fazendo no tabernáculo era uma prática idólatra dos adoradores de Baal, que roubavam da comida sacrificada para comer. Então havia ali, perceba isso, uma mistura de tudo de ruim, porque tinha a frieza espiritual de quem não se importava com Deus, tinha ali o descaso daqueles que deveriam ser, é isso que eu quero que a gente enxergue esta noite, eles deveriam ser exemplo para o povo de devoção, de amor a Deus, de dedicação, e pelo contrário, eles eram uma frustração completa, desinteressados, ladrões, idólatras. A gente pergunta como é que a coisa ficou desse jeito, não é verdade? Porque ficou lá, e o nosso tempo também é um tempo que está muito parecido com este. Fato é que aquilo estava trazendo para todo o povo de Deus um grande desânimo e desinteresse no culto do Senhor. E é verdade, quando o líder é um líder desinteressado, o povo esfria. Quando o líder é uma pessoa que não dá valor às coisas de Deus, dificilmente o povo o dará. Mas eu queria que a gente enxergasse aqui, meus queridos irmãos, que para usar essa palavra, corrupção que aconteceu dentro do templo, é a mesmíssima forma de corrupção que a gente vê deturpar o Evangelho nos nossos dias. Existem igrejas evangélicas para todo tipo de gosto no Brasil. E eu sei que falar mal é o tipo de conversa atrativa que todo mundo gosta de participar, porque na hora de falar mal, cada um pode acrescentar mais um defeito. Então eu não quero nem entrar nesse capítulo com os irmãos esta noite. Mas nós conseguimos enxergar nos acontecimentos dentro das igrejas chamadas evangélicas do nosso tempo, as mesmas coisas que estavam acontecendo ali no tempo de Eli e os seus filhos corruptos. Concorda comigo? Nós sabemos que existe muita gente que se camufla para poder obter lucro de dinheiro, não é verdade? É triste que isso aconteça, não é verdade, gente? Minha profissão, se é que eu posso usar essa palavra, é uma profissão em muito descrédito aqui no Brasil hoje por causa dos meus colegas.
Existe gente dentro das igrejas e às vezes na frente das igrejas que não se importam com o Senhor. Se importam com o quê? Se importam com as suas próprias opiniões. Se importam em conduzir o povo de Deus segundo a sua própria mentalidade. Se importam em fazer valer as suas opiniões e não as de Deus. Esse tipo de líder é o líder que Paulo descreveu, pedindo que Timóteo desse umas vassouradas neles, porque eles estavam perturbando a igreja com as suas próprias opiniões e com as suas conversas inúteis. Continuo para dizer para os irmãos que práticas pagãs, idólatras, também entraram no povo evangélico. Sem querer, eu disse, eu não quero fazer isso aqui uma conversa para falar mal dos outros, pelo contrário, mas a gente precisa enxergar as proporções da comunicação do texto com o nosso tempo. Quantas práticas ditas evangélicas foram importadas do espiritismo, da macumba? A oração do copo com água, e são coisas longe de nós, mas que são verdade, e que muita gente está envolvida nelas. Os crentes hoje são mestres em vender objetos que parecem ser sagrados, porque aquilo estimula nas pessoas apenas superstição. Existe até um hábito, eu já vi até alguns batistas com esse hábito estranho, de ficar decorando a casa com coisas do Antigo Testamento, com chofar, com arca da aliança, com candelabro de 7 hastes, que é chamado de menorá. Fui numa loja evangélica um tempo atrás, tinha a arca da aliança de todo tamanho, tinha o chaveirinho, tinha a maiorzinha para pôr na mesa da sala, tinha uma grandona assim, com um papel colado assim, favor não tocar na arca. Falei, esse é um bom recado, porque quem tocou na arca na Bíblia, de verdade, se deu mal. Que tipo de gente rasa, meus irmãos, a gente corre o risco de se tornar superficial mesmo, como pessoas que não se importam com o Senhor. Olha só, verso 17. Era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Pergunta difícil. O culto do Antigo Testamento perdoava pecados? O que você disse, João? João Marcos. João Marcos disse que? Disse que não. Por que não? Ele só cobria os pecados. Temporariamente. Ele tinha algum valor em si mesmo? Todo aquele ritual tinha algum valor intrínseco? O valor dele era simbólico. O problema dos símbolos é que eles são coisas muito boas, só que eles podem se esvaziar de conteúdo, e foi o que aconteceu ali. Todo aquele culto do Antigo Testamento, toda aquela tenda chamada tabernáculo, cada objeto ali, cada ritual, cada sacrifício animal, cada aspersão de sangue, de incenso, tudo aquilo era tão somente simbólico. A intenção de Deus não era que as pessoas saíssem dali agradecendo a Deus pelo touro que morreu, mas que eles aprendessem uma lição profunda sobre a promessa de salvação, e que eles saíssem dali com o seu coração verdadeiramente esperando o Senhor Jesus que viria e veio. Aquilo ali servia para isso. Entretanto, eles desprezavam a oferta do Senhor. É a mesma coisa que dizer, por causa da relação entre as ofertas e a obra do Senhor Jesus na cruz, é a mesma coisa que dizer que eles desprezavam a cruz do Calvário. Que aquilo que era passado de geração em geração, aquelas grandes promessas que Deus fez a Adão no jardim, a Abraão, a Jacó, de que viria um descendente que seria o Salvador da humanidade, que aquelas grandes verdades, aquelas grandes obras de Deus que estavam escritas nos livros do Antigo Testamento, para eles era como muita gente hoje diz, isso aí é história para boi dormir. Eles simplesmente ignoravam as coisas imensas que dizem respeito ao Senhor. Será, meus irmãos, que isso acontece hoje?
Boa notícia para nós, meus irmãos, é que foi nesse tempo de corrupção, de roubo dentro da casa de Deus, onde a gente não espera que isso vá acontecer. Foi nesse tempo onde se esperava muito das pessoas que tinham condições de ser líderes e pastores do povo, mas não eram. Foi nesse tempo que Deus levantou um homem chamado Samuel. Então eu quero dizer para os irmãos que se nós vivemos hoje um tempo muito difícil de ser crente, nós não devemos desanimar. E que se nós vemos essas coisas acontecerem ao nosso redor e às vezes até perto de nós, Deus nos livre disso, mas se vemos essas coisas acontecer, não desanimemos do Senhor. Porque a mão de Deus está sempre próxima. A mão do Senhor não está fechada para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Eli, capítulo 2, verso 22. Ele era muito velho e ouvia o que os seus filhos faziam a todo Israel. Veja o que mais eles faziam, minha gente: imoralidade sexual. Eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, como se aquilo não fosse nada. Minha gente, quando o povo de Deus reproduz as práticas do mundo ao redor, nós estamos em apuros. Roubo é uma coisa, desinteresse é outra, imoralidade vem logo em seguida. Veja o que ele fez, verso 23, ele disse aos seus filhos: por que fazeis tais coisas? Porque ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Eles eram pedra de tropeço para todo o povo do Senhor. A Bíblia diz que eles não deram ouvidos, porque o Senhor, final do verso 25, o Senhor os queria. Final do verso 25, o que o Senhor queria? Deus não ignora estas coisas, e Deus não as deixa impunes. Se alguém for pedra de tropeço para um dos seus irmãos, disse Jesus, mesmo o menor deles, melhor lhe seria pegar uma pedra, amarrar no pescoço e jogar-se no rio. Foi assim que o Senhor Jesus falou? Foi. Essas coisas acontecem e elas nos trazem muito grande tristeza. Mas irmão, mas irmã, Deus não deixará estas coisas impunes. Mas pastor, por que é que nós não vemos a justiça de Deus acontecer agora? Por quê? Primeiramente, porque o nosso senso de justiça é um senso muito embaçado se comparado com o senso de Deus. Segundo, porque nós não somos justos. Terceiro, porque nós não sabemos nada do que deve ser feito, nem como, nem quando. Até achamos que sabemos, mas não sabemos. Quarto, porque a justiça de Deus não é provisória. Deus não faz nada provisório. Tudo o que Deus faz é definitivo. Então, queridos irmãos, quando nós pensamos isto e às vezes indagamos por que é que tarda a justiça de Deus, primeiramente, será que a gente quer mesmo pedir justiça de Deus? Você prefere ser tratado por Deus com justiça ou com misericórdia? Mas para os outros a gente não quer misericórdia não, né? Para os outros a gente não quer misericórdia não, a gente quer misericórdia só para nós. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, Deus diz. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Nós não podemos jamais questionar a amplitude da sabedoria de Deus,
ainda que algo nos pareça assim chocante e às vezes extremamente inexplicável na vida, nós temos sempre que nos apoiar nesta verdade: Deus é mais sábio do que eu. Deus é mais sábio do que você? Deus é mais sábio do que eu. Ah, Senhor, como eu queria que fosse agora um raiozinho descesse assim, ó. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E não existe vitória maior para Deus. Não existe vitória maior para Deus do que a conversão do seu inimigo. A condenação é uma vitória. Não resta dúvida. Deus é Senhor tanto no céu quanto no inferno. Mas a conversão é uma vitória maior. A conversão é uma vitória mais gloriosa. A conversão é uma vitória mais doce. Por isso Tiago, e ainda que a carta de Tiago seja dura igual um porrete, ele escreve assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ao coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Só um segundo, deixa eu ver se eu consigo pausar aqui. Vamos continuar e notar então, irmãos, que Deus enviou um profeta. E isso aqui me permite fazer uma consideração rápida com os irmãos sobre novamente frisar as três figuras, os três enviados de Deus que sempre havia no Antigo Testamento. Sempre três. Sempre havia um profeta, um sacerdote e um rei. Profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Vou dizer mais uma vez: profeta, sacerdote e rei. Esses três homens, separadamente, representavam Deus de uma forma diferente para o povo. O rei representava o governo de Deus sobre o povo, a proteção e a provisão de Deus. O sacerdote era o mediador entre o povo e Deus. Ele se aproximava de Deus representando o povo. E o profeta? O profeta era o enviado de Deus para falar em nome de Deus. Há somente um em quem esses três papéis se unem. Mateus capítulo 12. Que texto glorioso da Escritura! Mateus 12, verso número 6. O que diz? Aqui está quem é maior do que o templo. Quem é maior do que o templo? Ele é o sumo sacerdote. Nós lemos Hebreus 4 no começo deste culto. Capítulo 12, verso 41. Mateus 12, verso 41, que diz aí no finalzinho: eis aqui está quem é maior do que? E Jonas era um? Final do verso 42. E eis aqui está quem é maior do que? E Salomão era o maior de todos. O sacerdote representava Deus. Se ele representasse mal, juízo nele. O profeta representava Deus. Se ele representasse mal, o rei representava Deus. Por isso ele era ungido com óleo. Se ele representasse mal, mas nós temos Jesus Cristo diante de nós, que segundo está escrito em Hebreus capítulo 1, por favor. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Finalzinho do Novo Testamento. Foi o mesmo que a gente leu no começo do culto. Hebreus capítulo 1, verso 3, fala que Jesus Cristo é o resplendor da sua glória. Note a expressão seguinte, a frase seguinte: e a expressão exata, verso 3. E a expressão exata do seu ser,
O sacerdote tinha que representar Deus. Todos que ocuparam a cadeira, de uma forma ou outra, representaram mal, alguns pior do que outros. Mas houve um que não representou mal. Ele é a expressão exata do seu ser. Como profeta, como sacerdote, como rei. Estes três homens do Antigo Testamento, o profeta, o sacerdote e o rei, cada um deles não somente representava Deus, especificamente era preciso que eles significassem, mostrassem para o povo um pouco de quem Jesus Cristo seria. Porque estes três, como vemos em Mateus 12, se unem no nosso Salvador. Volte a 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, verso 27, nos mostra como Deus agia naquele tempo. Veio um homem de Deus a Eli, capítulo 2, verso 27. Foi um profeta enviado por Deus para corrigir um sacerdote. Qual era a correção? O que o profeta tinha para falar com Eli? Veja o verso 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios? Pisar aos pés não é literalmente pisar, é desprezar, menosprezar. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? Mas a Eli, Deus disse o seguinte: e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Esse pecado muita gente corre o risco de cair até hoje. Filho, esposo e esposa, amigos, por que honras, Deus pergunta, mais a outra pessoa, quem quer que seja, do que a mim? Este é um pecado muito próximo de nós, irmãos, e que nós podemos cair nele quando damos mais ouvidos ao conselho de qualquer pessoa do que aos conselhos de Deus. Nós estamos honrando mais alguém do que Deus. Quando amamos mais alguém do que Deus, nós estamos cometendo este pecado. Quando trocamos os nossos compromissos com Deus para atender alguém, Deus faz essa pergunta: por que você honra mais a fulano de tal do que a mim? Talvez Deus ainda perguntaria: por que você honra mais a você mesmo do que a mim? Ele diz, por meio do profeta Isaías: meu nome é Senhor, e a minha glória não darei a outro. Queridos irmãos, que esta pergunta sonde o nosso coração esta noite. Se há algo ou alguém ou qualquer coisa, ou nós próprios, que nós temos honrado mais do que Deus, que nós peçamos perdão e que nós voltemos a prestar a Deus a honra que Ele merece. Nós começamos o culto cantando: a Ti toda honra e louvores dou eu. Parece, pela Bíblia, parece que Eli se arrependeu. Vou mostrar isso para os irmãos mais alguns minutos. Mas veja que a palavra do profeta não era só confrontação. O tempo da confrontação já tinha, de certa medida, passado. Então Deus disse para ele o seguinte: eu cortarei o teu braço. Verso 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço. Vamos entender esta expressão? Porque se há uma pessoa cujo coração não é convertido e você cortar o braço dela, o que vai sobrar? Um não convertido sem braço. Continua pecando com o outro braço. É isso que nós devemos ter em mente para entender a palavra de Jesus quando ele fala assim: se o teu olho te faz pecar, arranca, lança longe de ti. Mas se eu arrancar um olho porque ele me faz pecar, eu vou ter que arrancar logo o outro também. Porque o problema não está no olho. O problema está onde? Um pouquinho atrás e um pouquinho para baixo. Mas a palavra de Jesus é útil, muito útil, porque ela fala da forma séria como nós devemos tratar estas coisas que arruinam nossa vida espiritual.
Meus queridos irmãos, eu acredito que de tempos em tempos, Deus nos traz a um momento em que a gente tem que tomar uma decisão séria, uma decisão radical. Eu não uso muito essa palavra não, mas é o caso. É tomar uma decisão radical e falar assim: isto aqui está fora da minha vida. Não vou voltar aqui mais. Não quero mais isto. Porque ou é isto ou é Deus, e eu vou ficar com Deus. Cortar o braço é cortar a força. E Deus deu para ele um sinal, verso 34: ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E foi o que aconteceu. Mas agora eu preciso parar para poder dar atenção ao verso 35. Na minha Bíblia ele está destacado de marca texto e com um quadrado feito de caneta em volta, sublinhado de lápis. Porque está escrito: então, depois você me diz de quem ele está falando: suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Jesus. Note, Jesus foi fiel a Deus até a morte e morte de cruz. Que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Jesus obedeceu a Deus? A Bíblia nos diz, carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 7, que ele obedeceu até as lágrimas. Edificar-lhe-ei uma casa estável. Sabe quem é a casa estável de Deus? Nós, os salvos, cuja salvação nada pode desfazer. Nós somos a casa estável de Deus. Israel do Antigo Testamento era uma casa instável, era tão instável que derrubou e caiu. E sobretudo, havia gente crente e gente não crente misturado, e a grande maioria era não crente. É bem possível que alguém não crente possa se tornar membro da igreja visível, local, mas nunca se tornará membro do corpo de Cristo. Até os profetas Jonas caiu. Entretanto, a nossa salvação é estável. Você já parou para pensar nisso, meu irmão e irmã? Ainda que seja beabá da doutrina, mas como é bom a gente saber que a gente não perde a salvação nunca. Que aquilo que Deus fez na nossa vida, nem a gente mesmo desfaz. Que Deus fez uma intervenção, uma salvação tal por nós, que nem o diabo, e que o diabo é tão astuto, tão mentiroso, tão cheio de artifícios, nem o diabo consegue desfazer. Oh, minha gente, a gente tem que louvar a Deus todo dia por aquilo que Ele fez por nós. Ele diz: eu lhe edificarei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Aí, pastor, não deu certo agora mais, porque o sacerdote é uma pessoa, o ungido é outra. Em menos que nós já entendemos que em Cristo tudo isso é uma coisa só. Ele é o rei, Ele é o profeta, Ele é o sacerdote, Ele é o ungido, o Messias. A palavra Cristo significa exatamente isto, o ungido. Nós entendemos então, queridos, pelo caminhar da carruagem, que o profeta Eli se arrependeu. E eu não vou falar do chamado de Samuel agora, porque eu vou falar disso na semana que vem. Mas hoje eu vou falar sobre como Deus cumpriu aquele julgamento sobre os filhos de Eli. É claro que no meio tempo Deus já tinha levantado Samuel como juiz e como profeta, mas eu vou falar isso na quarta-feira que vem. Agora eu preciso mencionar como Deus julgou os sacerdotes corruptos para nós concluirmos nossa meditação desta noite. Houve uma batalha entre Israel e os filisteus. Nós sabemos, mas convém lembrar, que Samuel foi pouco contemporâneo de Sansão. Nós já vimos isso aí nas quartas-feiras. Sansão deu um golpe grande nos filisteus. Samuel deu o arremate.
Mas mesmo os filisteus estando muito enfraquecidos, Israel foi entrar em batalha com eles, e como era de costume, levaram a arca da aliança. Capítulo 4, verso número 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. E os filisteus ouviram aquele grito, aquela alegria. Verso 7. Se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. Falaram da forma como entendiam, porque para eles havia muitos deuses. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Com certeza, aos filisteus nunca, porque o Deus que eles serviam era uma estátua. Como uma estátua pode visitar o povo? Isso aqui é um bom texto para pregar no Natal, que Deus veio visitar o povo e veio em seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Os filisteus gritaram no verso 8: ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios. Uai, de onde veio isso? Feriram os egípcios com toda sorte de pragas. De onde veio isso? De onde eles souberam isso? É triste para nós que o povo de Israel sabia falar o que Deus fez, mas disseram para os filisteus que tinham sido deuses. Tinham perdido completamente de vista o Senhor. A gente anda na rua hoje, conversa com as pessoas, e eles são ao mesmo tempo católicos, espíritas, budistas, candomblé e por aí vai, mistura tudo num caldo só e bebe aquele negócio. Isso é irresponsabilidade das pessoas. Elas não percebem o risco que as almas estão correndo. A pessoa mistura tudo. O importante é ela se sentir bem, quer viver a vida desse jeito mesmo, sem saber o risco de morte eterna que a alma dela se encontra. Meus irmãos, até hoje nós estamos cercados por filisteus mesmo, por pessoas que vivem desse jeito e pensam desse jeito. Mas vamos voltar ao nosso texto, porque acontece o seguinte, irmãos: todas as vezes que a arca da aliança estava presente numa batalha, o povo de Deus venceu, menos aqui. Verso número 11: foi tomada a arca de Deus. Por que Deus permitiria que isso acontecesse? Por quê? É uma boa pergunta. Por que Deus permitiu que a arca dele caísse nas mãos dos filisteus? Primeiro isso. A arca era chamada Arca da... Eles estavam por um fio de quebrar a aliança com Deus. Como o marido que perde este anel. A arca era o anel de aliança de Israel com Deus. Mais do que isso, irmãos, Deus disse para eles assim, com todas as letras, se é que foi escrito naquele dia: eu não estou com vocês. E foram mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Veja que o que aconteceu. Por isso nós entendemos que Eli estava arrependido, se arrependeu do seu pecado. Verso 12: correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, e trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. E quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pelos seus filhos. É assim que está escrito aí? Não, eu li errado, Dita. O que é o certo? A arca de Deus. O coração dele estava tremendo pela arca de Deus. Depois que Deus perguntou para ele assim: por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Ele reviu os seus conceitos e passou a honrar a Deus mais do que os seus filhos. Ele não estava tremendo pelos filhos, ele estava tremendo pela arca de Deus.
O homem chegou e deu a notícia para ele. Ele já tinha 98 anos de idade, estava cego dos olhos, tudo isso aqui está escrito no texto, mas ele disse assim: o que aconteceu? Ele perguntou e o homem disse: Israel fugiu, morreu muita gente, morreram os seus filhos e a arca de Deus foi tomada. Verso 18: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, quebrou-se o pescoço e morreu, porque era um homem velho e pesado e havia julgado Israel 40 anos. Quando a nora dele ouviu esta notícia, a esposa de Finéias, imediatamente ela deu à luz e ela morreu enquanto dava à luz. As mulheres perguntaram para ela: qual é o nome do menino? E ela respondeu: o nome desse menino é Icabô. Icabô significa foi-se a glória de Israel. E foi-se mesmo, porque, verso 22, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Meus irmãos queridos, nem sempre a mensagem de juízo na Bíblia é uma daquelas que nós gostamos de ouvir. Entretanto, é uma mensagem de muito grande importância. Quem é sacerdote de Deus hoje? Só os pastores das igrejas? Todos. Todos nós devemos ser o oposto de Hofni e Finéias. Todos nós devemos ser sacerdotes muito dedicados em servir o Senhor nosso Deus. Felizmente, Deus agiu da forma como agiu, porque o agir de Deus foi o que trouxe um grande despertamento ao povo. Os filisteus levaram a arca de Deus, e todos nós conhecemos essa história seguinte de memória, e colocaram a arca de Deus diante do ídolo de Dagon, no templo idólatra deles. Dagon era uma criatura fantástica, mítica, imaginária, que tinha corpo de peixe e cabeça de homem. Então eles entraram dentro daquele lugar de idolatria e colocaram a arca de Deus diante da estátua como quem entrega um presente, dizendo para o seu ídolo que não sabia ouvir: aqui está a nossa oferta, nós vencemos o povo de Israel, trouxemos a arca da aliança de Deus. O que aconteceu no dia seguinte? A estátua caiu. Aí alguém entrou lá de manhã, um sacerdote da Dagon, falou assim: gente, que coisa estranha, estátuas feitas de pedra, e pedra é pesado, e pedra precisa de muita gente para carregar. Então ele chamou mais uns 6 conhecidos e levantaram a estátua. E no dia seguinte, de novo, e cortada a cabeça e cortados os braços. Eles devem ter ficado muito admirados com aquilo. Na verdade, eles não ficaram admirados, não. Além disso, capítulo 5, verso 6, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu com tumores. Então eles disseram, verso 7, não fique conosco a arca, pois é dura sua mão sobre nós e sobre o nosso Deus. Sabe o que eles fizeram? Devolveram a arca de Deus. Em vez de se arrepender, irmã, em vez de se converter, eles quiseram distância de Deus. Assim, tira esse Deus para longe de nós. Nós vamos ver esses detalhes na próxima quarta-feira, mas é preciso fazer um contraste entre Icabô e Ebenezer. No capítulo 7, verso 12, no dia em que Israel recebeu de novo a arca da aliança, Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Por que Samuel fez uma pedra em vez de colocar o nome de Ebenezer em uma pessoa? Porque fato é que aquele Icabô que nasceu, alguns anos depois morreu. A pedra, a coluna de pedra, ficou em pé durante muitos anos. O que nós aprendemos aqui, irmãos? As vitórias de Satanás são rápidas e passageiras. As vitórias de Deus são permanentes e eternas. Há dias, mais do que dias, há tempos que o povo de Deus atravessa, e até as igrejas de Deus atravessam, e até indivíduos do povo de Deus atravessam, de profunda frieza espiritual.
de distanciamento, e isso traz às vezes na nossa vida coisas terríveis que nós não gostamos nem de imaginar ou de lembrar. Mas pela mão misericordiosa de Deus, uma vez que a casa de Cristo é estável, a mão do Senhor nos visita e Ele nos levanta naquilo que temos caído. O que nós devemos fazer? Sair daqui hoje com isso em nosso coração. Nós devemos vigiar, irmãos. Nós devemos vigiar para que não venhamos a sucumbir a períodos de frieza espiritual. Nós devemos vigiar para que não venhamos a ser vítimas de pecados que se escondem na nossa vida. Nós devemos vigiar para que não nos tornemos amarrados por mentiras e por outras coisas que nos afastam do Senhor. Frieza espiritual, orgulho, incredulidade, indiferença, insensibilidade. Todas estas coisas são o nosso Icabô. Nós devemos nos firmar na fé. A fé é a nossa pedra, a fé é o nosso Ebenezer. E cada vez que nós caminhamos mais firmes com Jesus, nós dizemos: até aqui o Senhor me ajudou. E mais um pouco dizemos de novo: até aqui o Senhor me ajudou. E mais um pouco de novo: até aqui o Senhor me ajudou. Existe tempo de malícia e de trevas, mas Deus, pela sua mão poderosa, traz a luz radiante à nossa vida. Amém? Amém.